Olá, boa tarde, como estamos? Vamos lá, estamos de volta, né? Todas as terças e quintas a gente vai estar aqui. E eu não avisei isso para vocês, né? Porque eu queria realmente pegar de surpresa quem estivesse por aqui nesse momento. Bem-vinda, Marina! Que delícia, que felicidade! Queria que você estivesse aqui para você ser uma contribuição nessa live. A gente está falando todos os dias pela manhã, às 7 horas da manhã. A gente está falando em sensualidade dentro da dança do ventre. Todas as terças-feiras a gente está falando, e terças e quintas a gente está falando de uma dor, de um anseio, né? De como descobrir esta sensualidade nata das mulheres. Mas na última vez que eu falei, no último sábado, eu comecei a falar sobre como é que tinha sido a minha história e como é que tinha sido a minha descoberta da dança do ventre e por que que eu acabei chegando à dança do ventre. Na verdade, eu contei duas histórias. Eu contei uma primeira, que quando eu conheci a dança do ventre eu tinha 14 anos, lá em Floriano, mas depois eu contei uma outra história, a minha segunda história, que foi quando eu já estava casada com 3 filhos, e por conta disso, né, de estar casada, muitas vezes eu era impedida de fazer algumas coisas e de buscar meus sonhos, de buscar voltar ao jornalismo. Eu tinha largado a profissão, de poder dançar, e o marido me impediu muito, me impediu até o último segundo, e na verdade foi uma parte de um motivo porque houve a nossa separação. E aí eu percebi que eu precisava falar a respeito de abandono. Eu percebi que a dança do ventre, ela foi uma busca do meu encontro, porque dentro do meu casamento eu tinha sido abandonada. E muitas vezes a gente se pergunta o que é realmente esse abandono. Olá, companhia Isabel Lins. Que bom que você está por aqui. O que é esse abandono que muitas vezes a gente pensa? Porque, na verdade, quando a gente pensa em abandono, a gente pensa em abandono só do parceiro. Mas muitas vezes o abandono vem lá da infância, do pai, da mãe, de um coleguinha, do namoradinho, que a gente às vezes se sentiu abandonado. E sabe o que eu penso? Eu penso que, na verdade, esse abandono começou comigo, sim, lá na gravidez da minha mãe, quando o meu pai precisou deixá-la, e lá eu tinha tido meu primeiro abandono. Lá eu tinha tido meu primeiro abandono. Então, quando a gente começa a reter essa busca do abandono, o abandono não é só o namoro, não é só o casamento, não é só... É muito mais profundo, é muito mais interno. E aí eu descobri que, na verdade, o abandono que a minha mãe sofreu grávida teve todo um reflexo de todos os namorados, de todos os parceiros que eu tive durante a minha vida. E quando eu procurei um casamento onde o meu primeiro marido era 12 anos mais velho do que eu, nada contra, tá? Nada contra, mas depois eu fui percebendo que eu buscava nele não um companheiro, eu buscava nele o pai que tinha me abandonado lá na barriga da minha mãe. E interessante é que eu o chamava de pai. O meu marido, eu chamava ele de paizinho. Então, o paizinho era aquele cara que estava me dando todo o suporte paterno, não um suporte de homem, mulher, marido, companheiro. Bom, mas a gente ainda vai falar um pouquinho mais a respeito disso, tá? Então a gente pensa assim, o que não é abandono? O que não é abandono? Abandono é quando você se encontra. Então a gente às vezes percebe que
eu estava aqui na festa e a minha amiga me abandonou porque saiu ali com o namorado, saiu com um peguete, saiu com um paquerinha. Eu fui abandonada. A gente, sim, Marina, eu sentia segurança e proteção com ele. Eu sentia segurança e proteção, mas eu não sentia a segurança e a proteção que eu queria, que era a proteção de marido, mulher, parceiros. Eu tinha a proteção de pai. E olha só como isso é muito profundo. Quando eu fui buscar a dança, né, como fuga, né, na verdade, e hoje eu acho que não, eu não vou chamar esse nome de fuga, mas de busca, eu queria buscar alguma coisa, essa segurança, essa proteção, e que ela tinha que vir de mim mesma. Então, o que não é o abandono? O abandono é quando você se encontra. É quando você percebe, e hoje a gente fala muito em energia, muitas pessoas ainda se rebelam com relação, eu vou dizer rebelar, mas na verdade é ter uma repulsa com relação ao nome energias, terapias integrativas, terapias holísticas, mas que na verdade a gente começa a entender que sim, essa energia, essa busca para o interno é o que a gente sempre procura e que a gente acaba procurando no outro. E quando a gente encontra na gente, a gente não se sente mais abandonada. Eu percebo que a gente está falando muito hoje, né? Todas as pessoas que trabalham com essas terapias batem na tecla de que eu e o outro somos um. Eu sou você, você é o outro, você é o meu espelho, todas as pessoas todas as pessoas estão conectadas, tudo é conexão, e a gente não consegue entender a profundidade disso. Ser infinito, nós somos seres infinitos. E que ser infinito é esse que começa a achar que é abandonado? Quando nós trabalhamos o autoconhecimento, paramos sim de procurar as coisas nos outros. Exatamente, Marina, né? É o que eu estou comentando nesse momento. É essa conexão de eu perceber que se eu sou o outro, por que eu acho que o outro vai me abandonar? Se eu sou tudo de todo, por que eu estou achando que eu estou abandonada? Por que eu estou achando que eu fui abandonada pela minha mãe, eu fui rejeitada pelo meu pai, eu fui traída pelo meu parceiro? Se o parceiro sou eu, se a minha mãe sou eu, se o meu pai sou eu, se o outro sou eu, né? E aí sabe o que acontece muitas vezes quando a gente não consegue perceber isso? Bati aqui sem querer para poder acenar para a galera. De vez em quando eu vou estar batendo aqui, gente, desculpa, tá? É porque eu tô aqui acenando para a galera. Então, assim, às vezes quando a gente começa a entender que não existe o abandono, a gente começa a entender as oportunidades que a gente pode se conectar. E se eu perco aquele meu grande amor, que não existe mais a vida sem ele, e como ele não existia. Eu tô dizendo ele, mas ela também, tá, meninas? Vamos generalizar, né? E não existe mais outro como ele, não existe mais outro como ela. Minha velha avó dizia assim, quem tem moela é galinha, gente. Porque às vezes o cara diz assim, não existe outra como ela, né? Então, e ela brincava muito, gente, quem tem moela é galinha. A gente percebe, quando a gente, desculpa esse à parte, mas a gente percebe que a gente passa a sofrer menos. Sim, a gente passa a sofrer menos, porque a gente percebe que tem uma conexão, de que existem outras possibilidades, um novo amor. Olha só, eu vou contar aqui uma historinha para vocês, tá? Eu vivia reclamando que eu queria voltar para o jornalismo e que o meu ex-marido não permitia, não deixava. Ele sempre dizia, ele disse uma coisa que era interessante, né? Ele era da área da saúde, ele era médico, e quando ele veio me perguntar, assim que a gente casou, ele perguntava assim, Isabel, quanto que você ganha aí de salário? E aí eu fui dizer o valor para ele, né? Ele disse, nossa, o que você ganha durante um mês eu ganho
num procedimento cirúrgico, que eu não vou dizer aqui, muita gente sabe qual é a especialidade dele, mas não tem necessidade da gente falar isso agora, não vale a pena. Então ele disse, num procedimento cirúrgico que eu faço, eu ganho em 40 minutos o que você ganha em um mês. E aí ele pediu que eu ficasse em casa, e ele me daria esse dinheiro. E aí o que aconteceu? Eu perdi a oportunidade de ser uma grande jornalista, ou não, enfim, pelo menos na minha cabeça era isso que eu pensava, porque eu cedi aos caprichos, aos desejos eu me cortei. Eu me cortei aos desejos dele, eu me cortei aos pedidos dele e a felicidade dele passou a ser a minha felicidade. E quando eu reclamava muitas e muitas e muitas vezes que ele não deixava eu trabalhar, quando eu fui abandonada, eu tive a oportunidade de voltar a trabalhar novamente. Voltei a trabalhar como jornalista, passei um tempo trabalhando, graças a Deus encontrei o meu lugar ao sol. Comecei a fazer dança do ventre, porque eu falei na outra live de sábado, aqui eu falo sobre como ser sensual e acabei tocando nesse assunto, que ele me impedia de fazer dança do ventre e que no primeiro workshop que eu fiz de dança do ventre, quando eu voltei, eu levei uma surra. Sério, muitas pessoas não sabem disso. Algumas que estão mais próximas sabem que o meu primeiro workshop foi comemorado com uma surra que eu levei dentro de casa. Eu levei porque mulher minha não usa essa roupa aí de PUIA, né? Mulher minha não usa isso, mulher minha. Você quer ser vagabunda? Você quer ser sendeira? Como minha avó dizia isso, dizia esse nome. Você quer ser assim da vida? Você quer se aparecer, Isabel? Né? Então, eu pude fazer minha dança do ventre, onde eu conheci a Marina, né? No estúdio onde eu fiz aula, eu acabei conhecendo a Marina Samar. E assim, eu tive a oportunidade de ter um outro emprego, eu tive a oportunidade de estudar o que eu quis. Sabe por quê, gente? Porque eu adorava falar italiano. Engraçado, né? Eu faço dança árabe e poucas pessoas sabem dessa minha paixão que eu tenho pela Itália, pelo idioma italiano. E eu pude fazer italiano. Sabe por quê? Porque quando eu estava casada com ele, eu não podia fazer italiano, eu tinha que fazer inglês, porque inglês era o idioma universal e eu tinha que fazer inglês. Que jornalista, que eu não era mais porque ele não deixava, tinha que saber falar inglês. O que diacho é que tu vai fazer com italiano? Mas eu queria. E eu pude, né? Porque na verdade quando eu fazia italiano casada com ele, eu fazia escondido. Eu saía escondido. E quando ele descobriu que eu fazia italiano, ele mandou a secretária da minha casa, na verdade a babá do meu segundo filho, me acompanhar, porque ele queria saber o que eu estava fazendo nessa aula de italiano, que era tão interessante, a ponto de eu não querer fazer inglês. O que acontecia? Por que eu não fazia esse inglês? Por que eu não queria? Na verdade, não é que eu não quisesse fazer inglês, eu fazia os dois idiomas, mas ele não queria que eu fizesse italiano. E aí, olha só, eu tô falando por mim, das oportunidades que eu tive, né, mas, caramba, meninas, isso tem muita, muita, muita oportunidade para vocês, que talvez seja uma oportunidade que não era a minha. A minha oportunidade era conhecer um novo amor, aquele cara que seria um cara interessante para mim, que não ia ser a figura do pai, porque naquele momento era a figura do pai que eu tinha, né? Eu tinha a possibilidade de conseguir um novo emprego, de voltar a trabalhar na TV, que era a coisa que eu mais gostava, eu adorava trabalhar com televisão, e ele me dizendo, por que você vai fazer jornalismo? Por que você não faz jornal? Por que você não faz rádio? Para eu ficar escondida? Porque eu gostava de mostrar a minha cara, e ele dizia que eu gostava de me aparecer, né? Então eu tive a oportunidade de voltar para a televisão, eu tive a oportunidade de trabalhar com a dança do ventre, eu tive a oportunidade de conhecer mulheres incríveis, de pessoas, de trabalhar com jornalismo esportivo, que me deu uma gama de possibilidades, porque eu trabalhei primeiro com televisão na área de cidade, na área de política e de polícia. E aí eu até falei na outra live que esse lance de ser da área de polícia e que eu trabalhei num
num programa policial. Quando eu fui, nesse primeiro dia, olha só, no dia da minha comemoração, eu comemorei o meu primeiro workshop de dança do ventre com uma surra que eu levei do marido, fui parar na delegacia feminina, e quando eu disse qual era a minha profissão lá, que a escrivã, acho que a escrivã pergunta, que eu disse jornalista, ela levantou assim o olho, ela estava aqui escrevendo, sabe? Aí ela fez assim: meu Deus, é a menina do programa tal, aquela do apresentador assim, 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 assim. Onde é que eu enfiava a minha cara? Onde que eu enfiava a minha cara? Porque eu era conhecida sem nem saber. Mas aí eu tive a oportunidade de ir para tantos outros lugares porque eu fui abandonada. Na verdade, eu nem fui abandonada, né? Eu fui abandonada dentro do casamento muito tempo. Eu fui abandonada pelo pai, que eu achava que tinha sido abandonada pelo pai há muito tempo. E eu acabei achando que eu tinha sido abandonada pela minha mãe também. Sabe por quê? Porque quando eu me separei, que na verdade eu não me separei, eu fui expulsa de casa. Sim, eu fui expulsa de casa. Fui expulsa porque o marido dizia assim: quem tá aqui dentro da minha casa e come do meu feijão vai ter que me obedecer. E se você não quiser obedecer, você saia daqui, porque a porta da rua é serventia da casa. E eu fui expulsa. Eu fui expulsa porque eu não obedecia. Eu fui expulsa porque eu não queria mais apanhar, porque só de boletim de ocorrência eu tenho 4 ainda guardados, tá? Vai que isso aqui serve para algum dia na vida. Claro que não, né, gente? Brincadeira. Mas eu tenho os 4 boletins de ocorrência, né? E todas as vergonhas que eu passei cada vez que a menina lá da delegacia dizia assim: olha, a menina do programa tal voltou. E aí lá se vai a minha cara de novo. E aí quando eu chegava no IML, o pessoal dizia assim: olha, a menina do programa tal vai fazer exame de corpo de delito aqui de novo. E aí a minha cara enfiava outra vez lá na terra, né? Então assim, eu passei depois disso a não ter mais vergonha nem das surras que eu levei. Porque eu sei que muita gente deve estar aí levando surra e apanhando, e eu não estou defendendo bandeira de feminismo ou de feminina, ou não estou defendendo bandeiras, meninas, eu estou trazendo para vocês a minha história. Eu estou trazendo para vocês uma história que eu achava que era de dor, mas que hoje eu entendo que foi uma história de superação. E quando eu falar em história de superação, por favor, tá? Isabel, você é uma guerreira. Isabel, você era tão coitadinha, que linda. Gente, pelo amor de Deus, não tô defendendo essa bandeira não, tá? Eu quero contar uma história, um fato que ocorreu e que, enfim, hoje eu posso trazer à tona de uma forma leve. E mesmo que de vez em quando a minha voz talvez gagueje, engasgue um pouquinho, porque lógico, eu sou humana e eu vou entender isso, né? E eu espero que vocês entendam. E se eu chorar, tá? Que eu não quero chorar aqui, porque se eu começar a chorar vai desandar tudo, a maquiagem vai aqui esculhambar, filha de Oxum não tem que ficar linda e maravilhosa, tá? Mesmo que eu chore, eu preciso que vocês entendam que muitas vezes tem alguém que não consegue estar chorando aí, do outro lado. E eu preciso que vocês entendam que sim, é possível, mesmo com o abandono. E aí, assim, eu tô trazendo esse exemplo, meu exemplo, porque, na verdade, o abandono aconteceu bem antes da expulsão de casa. Quando eu disse para vocês que eu fui expulsa. Sim, gente, fui expulsa. Não, Isabel, peraí, não é expulsa, não. Tu não foi. Não, foi. Foi assim, pegue suas coisas e vá-se embora. E detalhe, isso não aconteceu só uma vez, não, tá? Isso aconteceu várias. Isso aconteceu várias vezes. Isso aconteceu desde a primeira semana de casamento. Onde, pelo ciúme que eu atraía dele, eu não podia olhar para o lado, que ele dizia assim: você está olhando para o lado, está olhando para alguém, então pega tuas coisas e vai embora. E aí eu me recordo que no começo da nossa relação, na verdade as roupas não foram nem colocadas dentro de uma mala para eu ir para a casa dele. As minhas roupas foram colocadas dentro do carro dele. E lá, eu tive um armário onde ele disse: aqui é o seu lugar agora, aqui é o seu armário, aqui é a sua casa. Mas todas as vezes que ele se aborrecia e que ele sentia ciúme, ele me mandava embora. E muitas vezes eu fui embora de casa
do apartamento onde a gente morava com as minhas roupas dentro de saco de lixo. Dentro de saco de lixo. Porque era assim que eu me sentia. Eu disse que eu não ia chorar. Eu preciso contar essa história de uma forma serena. Mas era assim que eu me sentia. Lixo. As minhas roupas eram lixo. Então eu tinha que voltar para casa dentro de um saco de lixo. E inúmeras vezes eu fiz isso. E inúmeras vezes o porteiro lá do prédio dizia assim: a senhora quer uma ajuda, dona Isabel? E eu dizia: não, seu fulano, precisa não, tá tudo bem. E eu sei que eu fui conversa, eu sei que eu fui história para as pessoas daquele prédio. Porque, claro, as pessoas falam, a gente tem boca. Olha, a fulana lá do 401, ela saiu aqui de novo, ó, enxotada, com as roupas dentro do saco de lixo. E eu chegava na madrugada em casa, batendo na porta, pedindo a minha mãe para voltar. E quando era no outro dia, que eu ia trabalhar como se nada tivesse acontecido, gente, eu não quero ficar borrada, que coisa horrorosa. A minha mãe, eu ia trabalhar, e quando era no outro dia que eu chegava meio-dia e meia em casa, e eu dizia: uai, cadê minhas roupas? Ela disse assim: ó, teu marido já carregou de novo. Tava aqui, chorando aqui em cima das tuas roupas, em cima da cama, mas já carregou de volta. Ou seja, não é nem pra tu estar aqui, né? É pra tu ir pra lá de novo. E eu, meu Deus. Isso aconteceu inúmeras vezes. Essa dependência, essa dor, essa obsessão. E aí eu tô trazendo esse exemplo porque, sim, é possível a gente superar a dor desse abandono que já tinha acontecido lá no começo da relação e que depois terminou em expulsão de casa quando eu me rebelei, mas que é possível. E doeu, meninas, doeu. Ó, não liga, a gente tá em casa, vocês vão escutar tudo, mas não se preocupe, tá tudo bem, vamos continuar. Então, assim, obrigada. Gente, eu tô aqui na casa de uma amiga linda hoje. Eu pedi pra ela pra vir pra cá, porque a minha internet não tava uma conexão legal. E aí eu precisava falar isso com vocês hoje, né? Então, assim, voltando, existiu toda essa expulsão de casa e foi 1 ano e meio de depressão. Foi 1 ano e meio onde as tentativas, as 4 viagens que eu fiz para a delegacia feminina se transformaram em 4 tentativas de suicídio. Não sei nem se eu posso dizer esse nome aqui. Mas 4 tentativas de acabar com a minha vida. Por quê? Porque eu queria estar ainda com aquele algoz. E que muitas vezes o algoz não é tão algoz assim, tá? Hoje eu agradeço o fato dele ter existido em minha vida. Porque se ele não tivesse existido, eu não estaria contando isso aqui para vocês hoje, talvez sendo essa inspiração para que vocês, alguma mulher que esteja aí passando por isso, e se você conhece alguém que passa por isso, manda bem esse aviãozinho para que ela possa escutar que ela também pode. Sabe o que é mais interessante? É que existem muitas mulheres que passaram por isso, que chegaram até mim. E eu entrevistei mulheres lindas nesses quase 11 dias, eu acho, 10 dias, 11 dias que eu estou aqui falando todos os dias às 7 horas da manhã. E algumas delas me relataram isso. É o caso da Juliana, que passou por 2 casamentos e precisou... Eu tô falando o nome dela porque, enfim, ela expôs a história dela aqui em uma das lives, tá, meninas? E aí vocês procurem a história da Juliana aqui, onde ela chegou pra mim e disse: eu não me sentia mais mulher, eu não me sentia mais feminina, eu não me sentia mais bonita, e eu ficava com raiva quando as pessoas olhavam pra mim e diziam que eu era bonita.
E o caso da Janaína, quando chegou também para mim e disse, meu Deus, eu queria ser o homem da casa. Porque eu vivi em uma família onde eu só tinha irmãs, eu era a única mulher. Então, jogar peteca, nada contra isso, jogar peteca, brincar de carrinho, brincar de bola, de futebol, era normal para ela, porque ela viveu naquele ambiente. E se ela viveu naquele ambiente, tudo era bem normal, né? E ela depois começou a perceber, veio a adolescência, onde ela dizia que ficava com o bermudão e a roupa de político em casa, e depois veio o trabalho, e ela começou a perceber que ela passava assim o hidratante, como a Cristiane Lacerda falou na live dela, e disse assim, tem mulher que passa hidratante assim, e que passava o perfume de qualquer jeito. E que se olha no espelho e coloca assim o batom de qualquer jeito. E ela disse que, nossa, eu percebi isso, Isabel. Que eu passava o hidratante, que eu passava o perfume, que eu passava o batom, que eu colocava um brinco, mas que eu não tinha a minha essência. Eu não estava com a minha essência. E aí hoje a gente falou em uma entrevista com a Estefânia Marim, ela falou de uma coisa muito interessante. Porque eu estou buscando em vocês a sensualidade nata da mulher. Porque sensualidade, ela colocou uma expressão magnífica, que essa expressão já entrou aqui no meu vocabulário. É sensualidade. A sensualidade, ela faz parte da tua essência. Então, por que esse repulsar pela sua essência, na sua essensualidade? O errado, gente, é quando a gente bate nisso. O errado, quando eu falo no abandono, é, meu Deus, eu preciso a ferro e fogo segurar essa mulher, esse pai, essa mãe, esse porto seguro, esse marido. Eu preciso segurar a ferro e fogo. E aí a gente causa duas pessoas infelizes. Porque às vezes a mãe quer que você se liberte. E é por isso que às vezes ela briga e diz, vai menina, vai menino. Mas vamos procurar aqui nas mulheres, vamos botar aqui pra mulherada. Vai menina, vai lá, vai, faz por você. E às vezes eu digo isso pra minha filha, mãe, tal coisa, vá lá, faça você. Mãe, a senhora pode ligar pra... Vá você, faça. Mãe, mas eu não sei, sabe sim. Sabe sim. Quando você quer uma coisa tal, uma coisa isso, uma coisa Y, você consegue. Então isso aí você consegue também. E quando o pai, né, esse pai que eu culpei a minha vida inteira e que todos os maus que tinham acontecido comigo, eu culpei esse pai, eu buscava um apoio para a essência que eu não queria buscar, para a essência que eu não queria entender de mulher forte. Então eu queria continuar sendo a menininha do papai que nunca foi. Porque na verdade eu nunca fui a menininha do papai. Eu nunca tive o colo do pai. Isso dói. Isso dói. E eu sei que muitas vezes essa dor está latente em vocês. Essa dor está latente naquele namorado que te abandona, naquele marido que te abandona, mas que você estava trazendo uma essência lá atrás. De um abandono do pai. De um abandono da mãe. De um concurso de beleza que não ganhou na escola e que se sentiu feia a vida inteira porque não ganhou um concurso de beleza da garota, escola, não sei o quê. Porque alguém chegou para você de um erro que você fez no seu trabalho e que você se sentiu inferior porque você já vinha escutando e porque você já vinha validando isso. O errado é quando você acha que o outro vai ser a tua bengala. Que você culpa o abandono que na verdade só existiu na tua cabeça. Que o outro é culpado da tua vida, da tua infelicidade. Esse é o errado. E a gente busca sempre. Já pararam para pensar? Já pararam para analisar que a grande parcela da vida da gente é culpar o outro?
É apontar o outro porque é mais fácil apontar? É mais fácil dizer que o outro errou a comida, que o outro me abandonou, que o outro me traiu, que o outro. Já parou? Porque é muito mais fácil você dizer que o cara é mulherengo do que você dizer que é ciumenta? Já parou para analisar que é mais fácil você dizer que o cara é mulherengo do que você é ciumenta? Já parou que é muito mais fácil você dizer que ele é mau, que ele te bateu, do que você entender que, na verdade, você buscou isso? Ai, gente, eu vou apanhar aqui de um bocado de mulher se eu for entrar nesse assunto. Porque vai ter muita mulher que não vai me entender. Como assim, Isabel? Eu acho hoje que sim. Eu busquei ser vítima lá atrás do papai que me abandonou, do papai que abandonou a mamãe, do papai que abandonou a filhinha 6 meses lá dentro da barriga da mamãe. E aí todos os homens que me abandonaram são maus. E tudo que aconteceu comigo e todos os empregos que eu perdi é porque eu não tive o papai para me dar colo. Ah, vai! Percebe? Percebe que é muito mais fácil culpar o outro, como eu culpei a minha vida inteira o meu pai e o meu ex-marido? E que hoje eu consigo entender que eles são contribuição. Porque se eles não tivessem feito isso que eles fizeram, eu não estava aqui falando para vocês. Isabel, eu não te entendo, eu não te aceito, eu não aceito essas palavras que você está falando e está tudo bem. Porque a sua verdade não vai ser a minha. E durante muito tempo, a minha verdade era essa. A da mulher abandonada, a da menina abandonada pelo papai, a da mulher abandonada e sofrida pelo marido, aquela que apanhou do marido muitas vezes, aquela que ficou com medo dentro do quarto e que dormiu muitas vezes escondida dentro de um banheiro com medo de apanhar, mas que hoje a gente percebe energeticamente, para quem me entender, e para quem não entender, por favor, me pergunta, pode bater em mim, pode vir bem aqui no direct, me esculhambar, eu vou aceitar. Ah, você tá fazendo uma apologia agora pra macharada bater na mulher. Não é isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não tô fazendo apologia. Eu tô apenas entendendo em que cada um tem o seu limiar. E cada um está vivendo aquele momento. Isabel quer dizer que agora bater na mulher e agora o cara cometer feminicídio e tá tudo bem? Você vai entender? Você vai defender? Gente, pelo amor de Deus, eu não tô fazendo isso. Eu estou querendo dizer para vocês que muitas vezes o abandono não é abandono, é oportunidade. É a oportunidade de você se descobrir como mulher, porque já chegou uma aluna, né, que eu a entrevistei aqui em uma das lives, que ela disse assim, eu comecei a me perceber mulher feminina e fui buscar tudo aquilo que eu tinha vontade depois que eu sofri a minha separação. Muitas vezes, depois que a gente tem uma perda, é que a gente consegue entender a grandiosidade, a PPP que a gente veio para ser nesse mundo. E que eu estou batendo na tecla da PPP. E o que é o certo, então, Isabel? Como que é certo fazer isso? É exatamente, viu, Carlos? É exatamente. Eu sei que você tem contato com muitas mulheres. O Carlos é um cabeleireiro incrível, um dançarino maravilhoso. E eu sei que tem contato com muitas mulheres. E se você sentir que há uma conexão com alguma delas, Carlinhos, manda bem ir para essa mulherada aí que está precisando escutar isso. Porque às vezes o medo paralisa. O medo paralisa. O medo de ser você paralisa. E é mais fácil, vou bater de novo para quem está entrando aqui agora, que é mais fácil culpar o outro do que simplesmente encarar a tua vida, bater de frente e dizer assim, pera, eu vou agora. Eu vou contar uma historinha para vocês.
do que aconteceu quando foi o meu despertar. Eu tinha já me separado há algum tempo. Algum tempo eu digo, digamos que tenha sido mais ou menos uns 4 a 6 meses de separação, mas eu ainda estava ligada emocionalmente à casa, energeticamente à casa, à relação, enfim. E aí eu fui na casa da minha ex-sogra, que o pessoal diz que sogra não existe, né? Sogra para sempre mais um dia. Mas eu fui na casa da minha ex-sogra e eu fui vomitar na casa dela tudo o que eu achava do filho dela. Que seu filho é isso, seu filho aquilo, seu filho me traiu, seu filho fez eu largar a minha profissão, seu filho fez eu largar os meus amigos, seu filho me deu 2 filhos e agora eu tô com 2 cria, e ele não quer saber não, que agora ele quer saber de rapariga. Ele quer saber de rapariga. Seu filho tem uma pedra preta no coração, no lugar do coração, disse isso demais. Ele tem um carvão no meio do peito, ele não tem coração de jeito nenhum. E aí eu vomitei tudo que eu queria, coitada, meu Deus, coitada da pobre. Escutou o que queria e o que não queria, né? Dessa filha de Deus abençoada aqui. E eu pilotava moto à época. E eu saí louca. Botei o capacete. Aliás, não deu tempo nem botar o capacete. Eu me recordo que eu nem botei o capacete. Tô lembrando disso agora. Eu tava com o capacete aqui no cotovelo. Oh, que erro, né? Ainda bem que enfim, não foi muito tempo que eu andei. Porque quando eu saí, que eu acelerei a moto foi rapidinho. Ela disse assim, minha filha, cuidado, que senão você vai... E antes dela terminar a palavra, eu fiz assim, eu espatifei numa vala de lama, num rego, enfim, num esgoto. E o meu ex-marido dizia uma vez pra mim, quando a gente se separou, ele disse, eu vou voltar, vou ver você ir pra lama. Eu vou te ver na lama. E ele teve a sorte de me ver na lama. Porque eu caí dentro da lama, literalmente. E quando eu caí dentro dessa lama que juntou gente ao redor e eu tava sem capacete, né? Porque, enfim, não foi nem 100 metros que eu andei. Minha cunhada, à época, minha sogra e sogra disse assim, gente, para, não mexe nela, não mexe, deixa que chama a ambulância, chama fulaninho, que fulaninho é médico. Eu digo, não chama ele não. Chama fulaninho. E lá se veio o meu ex-marido, né, que era o rei da rua, o rei do bairro, o rei da família dele, tudo, era o imponente, enfim, gente, não é só porque era aquela situação que eu via naquele momento. Hoje, enfim, tá tudo bem tranquilo, tá? E eu não queria que ele me visse na lama. Na mesma hora eu lembrei das palavras que ele disse. E quando eu vi aquela lama correr por cima de mim, porque eu estava realmente num esgoto um pouquinho profundo, quando ele chegou, ele me olhou e ele disse... Na verdade, eu acho que eu me recordo muito bem da expressão que ele fez. A expressão foi de nojo, de asco. E quando ele fez isso, eu percebi que naquele momento eu tinha que me levantar. Porque se você está exalando no outro o asco, é porque você se sente assim. Eu me senti, no primeiro momento, o lixo que desceu junto com as minhas roupas daquele apartamento todas as vezes que eu era expulsa. E naquele momento eu estava me sentindo a lama. Então, quando eu percebi que eu exalava nos outros aquele olhar de asco, era aquilo que eu estava exalando para os outros. E era como eu me percebia. Era como eu me percebia. E eu fui para ainda no hospital, entrei no hospital com suja de lama, as pessoas olhavam para mim com cheiro, né? Olhavam para mim com uma carinha de desdém.
E quando eu consegui entrar dentro de casa, depois que eu tive a alta lá do hospital, por conta da queda, e eu fui tomar um banho em casa, e eu tomei vários para poder sair aquele cheiro fétido de cima de mim, eu disse, opa, agora não mais. Agora é o momento de acordar, Isabel. Você caiu no fundo do poço, Isabel. Era o fundo do poço. E algumas mulheres podem estar lá aí nesse momento. E o que a gente faz quando a gente está no fundo do poço? Ah, Isabel, eu estou no fundo do poço, não sei mais o que fazer da minha vida. Quando a gente está no fundo do poço, a gente tem duas situações. Ou a gente volta, tira a roupa suja, joga uma corda, escala, ou a gente cava mais para encontrar petróleo. E eu não quis escalar o poço para voltar, porque escalar o poço, para mim, significava voltar à estaca zero, ou então naquele lugar onde eu estava e que eu reclamava tanto. Então eu disse, ok, eu vou cavar mais. Eu vou cavar e eu vou encontrar petróleo. E aí eu juntei com unhas e dentes para poder resgatar. O que eu precisava fazer? Eu voltei para a dança, eu voltei para outras atividades que eu fazia até encontrar petróleo. E o petróleo que eu hoje encontrei, meninas que me escutam agora, foi ser eu mesma. Foi eu descobrir que a minha sensualidade, que a minha feminilidade, que a minha bandeira por mim, ela era correta. Não tinha mal nisso. E eu achava que tinha. Que mulherzinha tinha que ficar dentro de casa, principalmente as casadas, tinha que ficar dentro de casa dizendo amém pro maridinho. E que na verdade não era o marido, era o pai. Era o pai. Então, tem um passo. E eu poderia dizer N passos aqui para vocês. Mas eu vou dizer um que eu achei interessante, que foi o que a Estefânia me falou hoje pela manhã. E era exatamente o que eu faço, mas que eu nunca nem tinha me apercebido que eu podia dizer isso para vocês. Quando eu acordo pela manhã, antes de abrir os olhos, eu já sorrio. E aí eu fico pensando, nossa, como eu posso transformar esse dia mais divertido hoje? Como eu posso ser mais feliz hoje do que eu fui ontem? Eu falo isso todos os dias. Eu coloco isso no meu status do WhatsApp todos os dias. E não é para me valorizar, para mim, enfim. É para que as pessoas possam entender que hoje é um dia mais feliz do que ontem. E amanhã é um dia mais feliz do que hoje. Então, o primeiro passo é coloca teu rosto no espelho e olha e descobre qual é o teu primeiro passo, para que você possa superar esse abandono que você se abandonou. Você, como eu me abandonei. Eu só fui abandonada porque eu me abandonei. Eu acreditava nesse abandono. Eu acreditava que todo mundo que ia chegar perto de mim ia me abandonar. Então eu fui abandonada. Então a gente não tem possibilidade de ser abandonada, meninas que estão me escutando agora. Se você percebe que você é o todo. Se você percebe que o universo inteiro é você. Que esse ser infinito que você é, e quando eu falo em ser infinito é porque você é o outro, você não é apenas esse corpo. Você é muito mais que isso. Você tem muito mais poder que isso. Quando você percebe que você é o todo, não tem abandono. Não existe abandono. Quando você percebe que mesmo com a carinha inchada, você acorda de manhã e você olha no espelho e você diz assim, tá tão inchadinha, mas eu tô linda. Você consegue ter um dia melhor.
Quando você tira aquela roupa vermelha do guarda-roupa para vestir de manhãzinha cedo, porque é aquela roupa que você tem vontade de vestir, você está sendo você, e aí você percebe que o dia é incrivelmente melhor. Então, superar o abandono do outro, na verdade, é entender que o abandono vem de você. E quando você começa a se resgatar e voltar para si, ninguém, nada, nenhuma situação vai poder ser a responsabilidade do teu abandono. Ninguém, nada, nem ninguém, nem nada, nem ninguém, nem nada, nem ninguém é capaz de te abandonar, porque você é o todo. Porque você é a pessoa, a única pessoa que pode fazer duas possibilidades quando chegar no fundo do poço. Ou escalar, ou cavar para encontrar petróleo. E aí, o que você escolhe? Escalar ou encontrar petróleo? Eu escolhi encontrar petróleo. E eu fico por aqui. Eu espero que tenha sido uma contribuição, tudo isso que eu falei hoje. Agradeço a todas as pessoas que entraram, que me escutaram até agora. E você que chegou no finalzinho, que eu vi a Márcia Patrícia entrando agora, né, Márcia? Eu queria que você desse uma live, se isso aqui for... uma live não, desculpa! Olha essa live de novo depois que estiver salva. Talvez seja uma contribuição. E se não for uma contribuição para você, e você achar que alguma mulher deve escutar isso aqui, manda para ela, tá bom? Eu agradeço infinitamente. Feliz ano novo, desse ano lindo, maravilhoso que foi para mim, desse ano lindo, maravilhoso que eu tenho certeza que foi para todos vocês. Coloca a mão na consciência. Coloca a mão na consciência. Esse ano foi um ano incrível. Esse ano foi um ano de aprendizados. Esse ano foi um ano maravilhoso. Esse ano foi um ano de conquistas. Esse ano foi um ano de semeio. Ano de 2021 é uma nova era de Saint-Germain, é uma nova era de Aquário, onde, a partir de agora, a felicidade vem, mas a felicidade depende de você. E o que é felicidade para você que ninguém entende. Não existe abandono, meninas. Não existe abandono. Beijos. Tchau.